O restaurante está cheio, o som dos talheres ecoa até que a porta se abre. Uma mulher entra acompanhada de 3 crianças de 8 anos, idênticas entre si. Os olhos do dono do restaurante, o mesmo homem que anos atrás a rejeitou gritando: "Aborte esse problema!", se arregalam. O copo escorrega da sua mão e se estilhaça no chão. E se você tivesse negado um filho e anos depois descobrisse que eram 3, o que faria? CTA. Curta agora e se inscreva no canal. Pergunta: você acreditaria na redenção de alguém que abandonou não um, mas 3 filhos? Sabe o que mais me encanta? Ver você se perder nas minhas histórias. Tem coisa que a gente só conta no escuro. E a sua curiosidade já me entregou, né? Agora é sua vez de sentir. Entra no link que deixei nos comentários e deixa as histórias que encantam te encontrar. O escritório no 40º andar respirava poder. Mármore Carrara cobria o chão gelado, enquanto o cheiro penetrante do couro italiano das poltronas se misturava com o aroma amadeirado do uísque escocês de 50 anos que descansava no bar de cristal. As janelas enormes emolduravam a cidade lá embaixo como um quadro de dominação absoluta. Marina ajustou o vestido azul marinho com as mãos trêmulas. O tecido macio roçava contra sua pele arrepiada pelo ar-condicionado que cortava o ambiente como lâminas invisíveis. Seus dedos apertaram a alça da bolsa de couro sintético, uma peça simples que gritava sua origem humilde naquele templo de ostentação. Rodrigo, preciso te contar uma coisa importante. Sua voz saiu mais fraca do que planejara, quase engolida pelo ronco surdo do trânsito 40 andares abaixo. Ele nem levantou os olhos da tela do notebook. Os dedos voavam sobre o teclado mecânico, produzindo um barulho seco e ritmado. A luz azulada da tela iluminava seu rosto angular, acentuando a linha dura da mandíbula que ela um dia achou irresistível. Fala logo, Marina. Tenho uma videoconferência com Tóquio em 15 minutos. O tom cortante dele fez seu estômago se contrair. Espero que não seja mais um drama desses seus. Marina engoliu seco. O gosto amargo da bile subiu por sua garganta. 3 semanas guardando aquele segredo. 3 semanas ensaiando mentalmente aquela conversa. 3 semanas imaginando todas as reações possíveis dele. Menos aquela frieza. Estou grávida. As 2 palavras caíram no escritório como bombas silenciosas. O som do teclado parou abruptamente. O tic-tac do relógio suíço na parede de madeira nobre se tornou ensurdecedor. Rodrigo finalmente ergueu os olhos e o que Marina viu neles a fez recuar instintivamente. Não era surpresa, era ódio puro. Você está brincando comigo. A voz dele desceu uma oitava, tornando-se perigosamente baixa. Me diga que você está brincando comigo, Marina. Eu fiz 3 testes. Todos deram positivo. Fui ao médico ontem e... Cala a boca! O grito explodiu no ambiente, fazendo os cristais do lustre vibrarem sutilmente. Rodrigo se levantou com tanta força que a cadeira de couro bateu na estante de livros raros atrás dele. Você fez isso de propósito. Você planejou isso. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. O perfume caro dele, uma mistura de bergamota e cedro, invadia suas narinas a cada respiração ofegante. Rodrigo, por favor, me escuta. Te escutar? Te escutar? Ele caminhou ao redor da mesa de mogno maciço como um predador cercando sua presa. Os passos pesados das sapatos italianos ecoavam no mármore. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando esqueceu de tomar a pílula. Sabia que eu estava prestes a fechar o maior negócio da minha vida. Eu nunca esqueci a pílula. Você sabe que eu sei de uma coisa só. Rodrigo parou diante dela, tão perto que Marina podia sentir o calor da raiva irradiando de seu corpo.
Eu sei que você é igual a todas as outras. Uma interesseira que pensa que pode me prender com um filho. As palavras cortaram Marina mais fundo que qualquer lâmina. O ar-condicionado continuava zunindo, mas ela sentia calor subindo por seu pescoço e rosto. Suas mãos começaram a tremer descontroladamente. Como você pode dizer isso? Depois de um ano juntos, depois de tudo que vivemos... Tudo que vivemos? Rodrigo soltou uma gargalhada cruel que ecoou pelas paredes revestidas de madeira. Você acha que eu vivo alguma coisa com uma garçonete de boteco? Você foi um passatempo, Marina, uma distração. Cada palavra era uma bofetada. Marina sentiu o chão fugir sob seus pés. O cheiro enjoativo do ambientador de lavanda, misturado com o aroma residual de cigarro cubano, a fez sentir náusea. Ou talvez fosse a gravidez. Ou talvez fosse a crueldade pura estampada no rosto do homem que ela amava. Você não pode estar falando sério. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Rodrigo caminhou até o cofre embutido na parede. Os bips eletrônicos da fechadura digital cortaram o silêncio tenso. Quando se virou, tinha um maço grosso de notas de R$ 100 nas mãos. O papel novo fazia um ruído seco entre seus dedos. Aqui! Ele atirou o dinheiro no chão de mármore. As notas se espalharam aos pés de Marina como confete macabro. R$ 50.000, suficiente para resolver esse problema. Marina olhou para o dinheiro espalhado e sentiu algo morrer dentro dela. O som da ventilação parecia mais alto, mais opressivo. As luzes halógenas do teto a faziam se sentir exposta, vulnerável, pequena. Problema? Sua voz tremeu. Você está chamando nosso filho de problema? Eu estou chamando de problema porque é isso que é. Rodrigo explodiu novamente, dessa vez socando a mesa. O som oco da madeira sendo golpeada fez Marina dar um pulo. Você acha que eu vou jogar minha vida fora por causa de um erro? Acha que vou me casar com uma mulherzinha qualquer e virar um pai de família? Marina se abaixou lentamente e começou a juntar as notas com dedos que não paravam de tremer. O papel áspero contra sua pele parecia queimar. Quando se ergueu, seus olhos estavam secos. Toda lágrima havia secado, substituída por uma frieza que ela não sabia que possuía. Aborte esse problema, Marina. A voz dele era agora calculadamente calma, quase profissional. Aborte e desapareça da minha vida. Nunca mais quero ver sua cara. Marina segurou o maço de dinheiro contra o peito. Podia sentir seu coração batendo contra as notas amassadas. O silêncio se estendeu como uma eternidade. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o escritório com tons alaranjados que pareciam fogo. Você vai se arrepender disso. As palavras saíram baixinho, mas carregadas de uma certeza inabalável. Um dia, Rodrigo Mendonça, você vai se arrepender amargamente de ter dito essas palavras. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo no mármore gelado ecoava como uma sentença final. Quando chegou à porta de madeira entalhada, parou sem olhar para trás. E quando esse dia chegar, quando você perceber o que perdeu, vai ser tarde demais. Porque meu filho, e digo meu filho, nunca vai precisar de um pai como você. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas definitivo. Marina caminhou pelo corredor de granito polido até o elevador, suas pegadas ecoando como um mantra de determinação. Quando as portas douradas se fecharam, ela olhou para seu reflexo distorcido no metal e fez uma promessa silenciosa. Ela protegeria sua criança, custasse o que custasse. Lá em cima, no escritório que cheirava a poder e arrogância, Rodrigo ficou parado em meio ao luxo que construíra. O gosto amargo da vitória lhe encheu a boca. Ele havia se livrado do problema. Sua vida voltaria ao normal. Ou pelo menos era isso que ele pensava. O consultório médico cheirava a desinfetante hospitalar, misturado com o aroma suave de lavanda sintética.
Marina apertou os dedos contra o tecido áspero da cadeira de espera, sentindo o suor frio escorrer entre suas costas e a blusa de algodão barata. O ar-condicionado antigo fazia um barulho intermitente, como se estivesse lutando para funcionar, enquanto o relógio de parede marcava cada segundo com precisão cruel. 3 semanas haviam se passado desde aquela tarde infernal no escritório de Rodrigo. 3 semanas carregando sozinha o peso de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O maço de notas estava guardado em uma caixa de sapatos embaixo da cama. 50 mil reais que queimavam sua consciência toda vez que pensava neles. Marina Santos. A voz suave da enfermeira cortou seus pensamentos. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, sorriu com gentileza genuína. Doutora Cláudia está esperando você. Marina se levantou com pernas bambas. Seus tênis de lona faziam um ruído abafado contra o piso frio de linóleo enquanto seguia pelo corredor estreito. As paredes creme descascadas contrastavam drasticamente com o luxo do escritório que visitara semanas atrás. Aqui, pelo menos, ela não se sentia julgada por sua classe social. Entre, querida. Sente-se. Doutora Cláudia era uma mulher robusta de 50 e poucos anos, óculos de armação dourada empoleirados no nariz e cabelos castanhos com mechas prateadas. Seus olhos castanhos irradiavam a serenidade de quem já havia presenciado todas as histórias possíveis da vida humana. Marina se acomodou na maca, coberta com papel crepom, que fazia barulho a cada movimento. O gel condutor gelado contra sua barriga a fez estremecer, mas não era apenas pelo frio. Era pelo medo do que descobriria ali. Vamos ver como está nosso bebê. A doutora ligou o aparelho de ultrassom. A tela pequena se iluminou com pontos brancos, dançando contra um fundo negro. O som ritmado e rápido do coração fetal ecoou pelo consultório como uma sinfonia de esperança. Marina segurou a respiração. Pela primeira vez em semanas, algo dentro dela se aquietou. Ali estava a prova irrefutável de que carregava uma vida. Uma vida que Rodrigo chamara de problema, mas que para ela começava a se tornar um milagre. Que interessante! A doutora franziu a testa, movendo o transdutor pela barriga de Marina com movimentos lentos e deliberados. O gel escorregadio fazia ruídos úmidos contra a pele. Marina, querida, há quanto tempo você acha que está grávida? Umas 7 semanas, mais ou menos. Sua voz saiu rouca. Por quê? Tem alguma coisa errada? Errada não é bem a palavra que eu usaria. Doutora Cláudia sorriu, mas havia algo em seus olhos que fez o estômago de Marina se revirar. Marina, quero que você olhe bem para esta tela. Marina virou a cabeça, forçando os olhos a focarem nos pontos brancos que dançavam no monitor. No início, tudo parecia um borrão incompreensível. Então, gradualmente, formas começaram a se definir. Você está vendo esta forma aqui? A doutora apontou para uma área da tela. Este é um feto, com aproximadamente 7 semanas de gestação. Batimentos cardíacos fortes, desenvolvimento aparentemente normal. Marina assentiu, sentindo lágrimas começarem a formar nos cantos dos olhos. Seu bebê, sua criança. Agora olhe aqui. O dedo da doutora se moveu para outra parte da tela. E aqui? O mundo de Marina parou. Havia mais formas, mais batimentos, mais... Eu não estou entendendo. Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. O papel crepom embaixo dela parecia sufocar cada respiração. Marina, você está grávida de trigêmeos. A doutora se virou completamente para encará-la, removendo os óculos para limpar as lentes com cuidado metodológico. 3 bebês perfeitamente saudáveis, 3 corações batendo, 3 pequenas vidas se desenvolvendo. O consultório começou a girar. Marina sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando-a com uma sensação de flutuação estranha.
O cheiro do desinfetante se tornou sufocante, misturando-se com o aroma adocicado do gel condutor e o suor frio que brotava de seus poros. Trigêmeos. A palavra saiu como um gemido. Três bebês. Sim, querida. É raro, mas acontece. Pela posição e desenvolvimento, parecem ser trigêmeos fraternos. 3 óvulos fertilizados separadamente. A doutora se aproximou e segurou a mão gelada de Marina. Respira comigo. Inspira, expira. Marina tentou seguir as instruções, mas sua mente estava em pânico total. 3 bebês. 3 crianças para alimentar, vestir, educar. 3 vezes mais responsabilidade. 3 vezes mais despesas. 3 vezes mais amor necessário. E ela estava completamente sozinha. Como eu vou fazer isso? As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo quentes pelas bochechas até molharem o papel embaixo de sua cabeça. Eu trabalho como garçonete, doutora. Mal consigo me sustentar. Como vou criar 3 crianças sozinha? Doutora Cláudia pegou um lenço de papel da caixa sobre a mesa e gentilmente enxugou o rosto de Marina. Seus dedos eram suaves, maternais, carregados de uma compaixão que ela não sentia há semanas. Marina, olha para mim. A voz da doutora era firme, mas carinhosa. Eu trabalho há 25 anos com gestações de risco e situações difíceis. Já vi mães solteiras criarem filhos únicos em condições muito piores que a sua. E sabe o que aprendi em todos esses anos? Marina balançou a cabeça, incapaz de falar. Aprendi que o amor multiplica os recursos, que uma mãe determinada é capaz de mover montanhas e que 3 bebês não são 3 vezes mais trabalho, são 3 vezes mais motivo para lutar. As palavras penetraram lentamente na mente confusa de Marina. Ela limpou o nariz com um lenço de papel áspero e olhou novamente para a tela do ultrassom. 3 pequenas formas, 3 milagres crescendo dentro dela. Eles vão ter nomes? Perguntou subitamente, surpresa com a própria pergunta. Doutora Cláudia sorriu. É cedo demais para determinar o sexo, mas sim, cada um terá sua própria personalidade, seus próprios sonhos. Cada um será único e especial. Marina fechou os olhos e, pela primeira vez desde que saíra do escritório de Rodrigo, sentiu algo além de desespero. Era pequeno, frágil, mas estava lá, uma fagulha de esperança. O pai sabe? A doutora fez a pergunta com cuidado, como se pisasse em vidro. O pai... A Marina abriu os olhos e encarou o teto do consultório, contando as manchas de umidade no gesso velho. O pai nos abandonou antes mesmo de saber que existíamos, e nunca vai saber que somos 4 agora. 6, corrigiu gentilmente a doutora. Como? Vocês 6. Você e os 3 bebês são 4 pessoas. Mas o amor que você vai dar para eles e que eles vão te dar de volta, isso faz vocês 6. Sempre. Marina riu pelo nariz, um som molhado pelas lágrimas que ainda escorriam. A senhora é muito sábia, doutora. Não, querida. Eu só sei reconhecer uma guerreira quando vejo uma. Doutora Cláudia desligou o aparelho de ultrassom e começou a limpar o gel da barriga de Marina com toalhas de papel absorvente. E você, Marina Santos, é uma guerreira. Esses bebês têm sorte de ter uma mãe como você. Marina se sentou na maca, ajeitando a blusa sobre a barriga, que logo começaria a crescer exponencialmente. Sua mente já trabalhava freneticamente. Precisaria de um apartamento maior, 3 vezes mais roupas de bebê, 3 berços, 3 cadeirinhas para o carro que nem possuía. Mas também 3 primeiros sorrisos, 3 primeiras palavras, 3 pequeninhos correndo pela casa, enchendo cada canto de risadas. Doutora, posso levar uma foto? Marina apontou para a tela agora escura do ultrassom. Claro, vou imprimir várias cópias para você. A doutora mexeu no computador e logo o som da impressora cortou o silêncio. E Marina, quero te ver daqui a 2 semanas. Gestações de trigêmeos requerem acompanhamento mais próximo.
Marina assentiu, pegando as fotos ainda quentes da impressora. Eram manchas brancas e cinzas para qualquer outra pessoa, mas para ela eram seus filhos, seus 3 milagres. Ao sair do consultório, o sol da tarde a cegou por um momento. O cheiro de escapamento dos carros, misturado com o aroma de pão fresco de uma padaria próxima, encheu seus pulmões. A vida continuava acontecendo ao redor dela. Pessoas caminhando apressadas, crianças brincando na praça, vendedores gritando suas ofertas. Marina encostou-se na parede do prédio e olhou mais uma vez para as fotos em suas mãos. 3 bebês. 3 razões para acordar cada manhã, para lutar cada dia, para nunca desistir. "Olá, meus pequenos", sussurrou para as imagens. "Mamãe está aqui e sempre vai estar." Uma brisa suave balançou seus cabelos. Por um momento, Marina poderia jurar que sentiu 3 pequenos chutes respondendo do fundo de sua barriga. O futuro seria difícil, seria exaustivo, seria assustador, mas seria deles. O despertador tocou às 5 da manhã com seu barulho estridente e implacável. Marina estendeu o braço pesado, tateando no escuro até encontrar o botão que silenciaria aquela tortura diária. Seus dedos inchados mal conseguiam segurar o aparelho barato de plástico que insistia em escorregar entre suas palmas suadas. A cama de solteiro rangeu quando ela se virou, tentando encontrar uma posição que não comprimisse sua barriga de quase 7 meses. Os trigêmeos pareciam fazer uma festa dentro dela, chutes constantes contra suas costelas, movimentos que a deixavam sem fôlego, uma sensação de peso que tornava cada gesto um esforço hercúleo. O apartamento de 1 quarto e sala no 3º andar de um prédio sem elevador cheirava a umidade e fritura velha. A tinta amarelada das paredes descascava em vários pontos, formando mapas abstratos de negligência. O chão de cimento queimado estava sempre gelado, mesmo no calor sufocante do verão carioca que entrava pelas janelas mal vedadas. Marina se levantou devagar, sentindo a dor lombar se espalhar como fogo pela espinha. Suas pernas estavam tão inchadas que mal cabiam nas calças do uniforme. Uma calça preta desbotada e uma camisa branca que já não fechava mais direito sobre o abdômen expandido. Na cozinha minúscula, ela preparou um café aguado no fogão de 2 bocas que tinha um vazamento eterno de gás. O cheiro acre do combustível se misturava com a umidade que subia do piso mal impermeabilizado, criando uma atmosfera pesada que grudava na pele como uma segunda roupa. Enquanto esperava a água ferver, Marina olhou pela janela que dava para o pátio interno do prédio. Varais carregados de roupas desbotadas balançavam na brisa matinal. O som de televisões ligadas em volume alto, bebês chorando e discussões dos vizinhos vazava pelas paredes finas como uma trilha sonora constante de luta pela sobrevivência. Ela abriu a geladeira, um eletrodoméstico amarelado dos anos 90 que fazia barulho constante, e contemplou seu conteúdo escasso. 2 fatias de pão de forma mofando nas bordas, meio litro de leite que vencia naquele dia, 3 ovos e uma banana enegrecida. "Bom dia, pessoal", sussurrou para a barriga, acariciando suavemente o tecido esticado da camisa. "Hoje mama vai trabalhar muito para vocês terem tudo o que precisam." Uma pontada forte atravessou seu lado direito. O médico havia alertado que carregar 3 bebês colocaria pressão extra em todos os órgãos, mas a realidade era muito mais brutal que qualquer descrição clínica. Cada respiração parecia incompleta, cada passo requeria concentração, cada movimento era calculado para não perder o equilíbrio. O ônibus para o trabalho estava lotado como sempre. Marina se espremeu entre corpos suados que exalavam perfumes baratos, misturados com o odor azedo do suor acumulado. O calor humano era sufocante, intensificado pelo motor diesel que roncava embaixo dos assentos de plástico rachado. Uma mulher idosa ofereceu seu lugar,
Mas Marina declinou com um sorriso cansado. Precisava economizar até mesmo a energia gasta em gratidão. Segurou-se firme na barra de ferro oxidado enquanto o ônibus balançava pelos buracos da avenida, cada solavanco reverberando diretamente em sua coluna vertebral dolorida. O restaurante onde trabalhava há 4 anos ficava em Copacabana, um estabelecimento de comida caseira frequentado por turistas em busca de autenticidade barata e moradores locais que não podiam pagar pelos lugares mais sofisticados. Chegou atrasada de novo, Marina. Seu Carlos, o dono, nem levantou os olhos do balcão, onde contava notas de 5 e 10 reais. Era um homem baixinho de 60 anos, barriga proeminente e bigode grisalho, que sempre cheirava a cigarro e cachaça barata. Não posso ficar passando a mão na cabeça só porque você está grávida. Desculpa, seu Carlos. O ônibus quebrou na Tijuca. Marina amarrou o avental sobre a barriga saliente. O tecido áspero roçava contra sua pele sensível, mas ela havia aprendido a ignorar pequenos desconfortos. Havia desconfortos maiores esperando por ela. O turno começou como todos os outros nos últimos meses. Uma sucessão interminável de pratos pesados para carregar, mesas para limpar, clientes impacientes para atender. Seus tornozelos inchavam progressivamente ao longo do dia, transformando os sapatos pretos de plástico em instrumentos de tortura. Durante a pausa do almoço, Marina se sentou na cadeira quebrada dos fundos do restaurante e comeu os restos de feijão e arroz que sobraram do buffet. A comida estava fria e sem sabor, mas seus filhos precisavam de nutrição. Cada garfada era um ato de amor maternal. O mundo de Rodrigo. Enquanto Marina mastigava feijão frio nos fundos de um restaurante popular, Rodrigo Mendonça ajustava os punhos da camisa de seda italiana diante do espelho de corpo inteiro de seu closet de 50 metros quadrados. A cobertura triplex em Ipanema respirava luxo silencioso. Piso de mármore travertino aquecido cobria os 3 andares conectados por uma escada de ferro e vidro que parecia flutuar no ar. O aroma sutil de madeira nobre, impregnada com essência de sândalo e bergamota, perfumava cada ambiente climatizado à temperatura perfeita de 22 graus. Rodrigo escolheu um dos 40 relógios suíços da coleção, um Patek Philippe de ouro branco com mostrador preto que custava mais que a maioria das pessoas ganhava em uma década. O peso familiar do metal precioso contra seu pulso era reconfortante, um lembrete tangível de seu sucesso inabalável. A mesa do café da manhã na varanda panorâmica estava posta com louça francesa sobre toalha de linho belga. Salmão defumado importado do Alasca, caviar russo, pães artesanais ainda mornos de uma padaria exclusiva de Leblon, café jamaicano moído na hora e suco de laranja orgânico espremido pelos funcionários invisíveis que mantinham sua vida funcionando perfeitamente. Senhor Mendonça? Cláudio, seu mordomo particular, apareceu com discrição estudada. Era um homem de 50 anos, sempre impecavelmente vestido de terno escuro, que havia aprendido a antecipar cada necessidade de seu patrão. O motorista está esperando. A reunião com os investidores japoneses é às 9. Rodrigo assentiu, sem tirar os olhos do jornal financeiro. As manchetes falavam de fusões milionárias, flutuações do mercado internacional, oportunidades de investimento que poderiam multiplicar fortunas já obscenas. Seu mundo era feito de números abstratos, que representavam poder real. O Mercedes-Benz Maybach deslizou pelas ruas do Rio como uma nave espacial, em meio ao caos urbano. Os vidros blindados e a insonorização perfeita criavam uma bolha de serenidade que o isolava completamente dos problemas mundanos lá fora. Rodrigo atendia ligações internacionais enquanto contemplava distraidamente a paisagem que desfilava do outro lado da janela escura.
Mendigos nas esquinas, vendedores ambulantes, trabalhadores espremidos em transportes públicos, tudo isso existia em uma dimensão paralela que raramente intersectava com sua realidade rareficada. No escritório do 40º andar, a mesma vista panorâmica que havia testemunhado a expulsão cruel de Marina, agora emoldurava uma manhã de negócios prósperos. Rodrigo fechou uma parceria de 300 milhões de reais antes do almoço. Assinou contratos que criariam empregos para milhares de pessoas e destruiriam centenas de pequenos negócios. Movimentou quantias que poderiam alimentar cidades inteiras. Durante a pausa para o almoço executivo em um restaurante estrelado no Michelin, ele degustou pratos elaborados por chefes renomados internacionalmente. Cada garfada custava mais que o salário diário de Marina. Cada gole de vinho francês valia mais que seu aluguel mensal. Rodrigo, você está diferente ultimamente. Patrícia, sua nova acompanhante, uma socialite de 25 anos, com cabelos platinados e unhas decoradas com diamantes, brincava com a salada de lagosta enquanto o observava com olhos calculistas. Mais distante, Rodrigo cortou um pedaço de salmão grelhado que se desfazia como manteiga entre os dentes. Distante como? Sei lá. Às vezes você fica olhando para o nada, como se estivesse pensando em alguma coisa ou alguém. Ela inclinou a cabeça, fazendo os brincos de esmeraldas refletirem a luz do lustre de cristal. Não vai me dizer que ainda pensa naquela garçonete, vai? O garfo parou no meio do caminho para a boca de Rodrigo. Marina. Havia meses que não ouvia seu nome em voz alta. Havia meses que tentava apagar qualquer lembrança daqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas, daquela voz quebrada, prometendo que ele se arrependeria. Não seja ridícula. Sua voz saiu mais áspera que pretendia. Aquilo foi apenas um mal-entendido que foi resolvido adequadamente. Mas enquanto dizia isso, uma imagem insistia em se formar em sua mente. Marina curvada sobre uma mesa de restaurante popular, carregando pratos pesados com uma barriga de grávida, sozinha e lutando. A imagem o incomodava de uma forma que não conseguia explicar ou eliminar. O contraste brutal. Enquanto Rodrigo retornava para sua cobertura em um Maybach, que custava mais que uma casa inteira, Marina descia do ônibus lotado com pernas que mal a sustentavam após 12 horas em pé. Enquanto ele se preparava para um jantar de gala com vista para a praia de Ipanema, ela aquecia uma sopa rala no fogão temperamental de sua cozinha apertada. Enquanto Rodrigo escolhia entre dezenas de vinhos caros em sua adega climatizada, Marina bebia água da torneira em um copo de plástico rachado. Enquanto ele deslizava entre lençóis de seda egípcia em uma cama king size, que custava mais que o carro de muita gente, ela se virava desconfortavelmente em um colchão de espuma barato, tentando encontrar uma posição onde 3 bebês não chutassem suas costelas simultaneamente. Mas havia uma diferença fundamental entre eles naquela noite. Marina dormiu com um sorriso nos lábios, as mãos protegendo instintivamente a barriga onde 3 milagres cresciam. Sonhou com risos de crianças, primeiros passos, abraços apertados e palavras de "te amo, mamãe" sussurradas em seus ouvidos. Rodrigo ficou acordado até altas horas, bebendo uísque escocês de 50 anos, enquanto contemplava a cidade iluminada através das janelas imensas. Algo havia mudado nele desde aquela tarde. Algo que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher ou explicar. Era como se parte de sua alma tivesse ficado naquele escritório, espalhada pelo chão, junto com as notas que havia atirado aos pés de Marina. E pela primeira vez em meses, Rodrigo Mendonça, homem que possuía tudo que o dinheiro podia comprar, se sentiu profundamente, inexplicavelmente pobre.
8 anos depois, o restaurante Palazzo Romano exibia sua sofisticação em cada detalhe meticulosamente planejado. Lustres de cristal tcheco pendiam sobre mesas de mármore Carrara, enquanto o aroma sedutor de trufas brancas e vinho Barolo flutuava no ar-condicionado perfumado com essência de bergamota italiana. Música clássica tocava em volume baixo, criando uma atmosfera íntima para os clientes que sussurravam conversas importantes entre talheres de prata. Marina parou na calçada em frente ao estabelecimento, segurando firme as mãos pequenas e quentes de seus 3 filhos. Aos 8 anos, Miguel, Gabriel e Rafael eram cópias quase idênticas um do outro. Cabelos castanhos cacheados, olhos grandes e expressivos, sorrisos travessos que iluminavam qualquer ambiente. Vestiam suas melhores roupas, camisas polo azuis marinhas e calças de sarja bege que ela havia economizado durante meses para comprar. Uau, mãe, esse lugar parece um castelo! Miguel, sempre o mais observador dos 3, apertou o nariz contra o vidro da vitrine decorada com plantas ornamentais e luminárias douradas. É muito chique, né? Gabriel sussurrou, intimidado pela elegância que contrastava drasticamente com os restaurantes simples que frequentavam. Você tem certeza que podemos entrar? Rafael, o mais corajoso e impulsivo, já empurrava a porta de vidro temperado. Claro que podemos. A mãe trabalhou muito essa semana. Ela merece comer em um lugar bonito. Marina sorriu, alisando os cabelos dos meninos com carinho maternal. Após 8 anos de luta incansável, finalmente conseguira uma promoção no trabalho que permitia pequenos luxos como aquele jantar especial. Não era mais a garçonete insegura de antigamente. Agora supervisionava uma equipe em uma empresa de eventos. Ganhava o suficiente para viver com dignidade e criar seus filhos com amor abundante. Vamos, meus príncipes. Hoje vocês vão conhecer como é comer em um restaurante de verdade. Ela empurrou a porta, e o som suave de uma sineta anunciou sua entrada. O maître, um homem elegante de 50 anos, vestindo smoking impecável, se aproximou com um sorriso profissional. Boa noite. Mesa para quantas pessoas? 4, por favor. Marina manteve a voz firme e confiante, ignorando o olhar avaliativo que o funcionário dirigiu às suas roupas simples, mas impecáveis. Enquanto eram conduzidos através do salão principal, os trigêmeos giravam as cabeças em todas as direções, fascinados pelos detalhes luxuosos. Suas vozes excitadas ecoavam baixinho entre as mesas ocupadas por executivos e socialites, que jantavam pratos cujos preços equivaliam ao aluguel de muitas famílias. Olha aqueles quadros, mãe! Miguel apontou para as reproduções de obras renascentistas emolduradas em ouro. São de artistas famosos? E essas flores cheiram tão gostoso! Gabriel parou para aspirar o perfume dos arranjos de orquídeas importadas que decoravam cada mesa. Rafael, sempre prático, estava mais interessado na comida. Que cheiro delicioso! Meu estômago já está roncando. Marina se divertia com o entusiasmo dos filhos quando uma voz familiar cortou sua atenção como uma lâmina gelada. Traga o relatório financeiro do último trimestre para minha mesa. Preciso revisar os números antes da reunião de amanhã. Ela congelou no meio do salão. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar do mundo, mesmo após 8 anos de silêncio. Lentamente, virou a cabeça na direção do som e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Rodrigo Mendonça estava sentado em uma mesa de canto, falando ao telefone enquanto cortava um bife que provavelmente custava mais que o salário semanal dela. Usava um terno italiano cor carvão que se moldava perfeitamente ao seu corpo atlético. Os cabelos, antes sempre desalinhados pelo estresse, agora exibiam fios prateados nas têmporas que lhe conferiam distinção madura. No pulso, um relógio dourado refletia a luz suave do lustre. Ele estava exatamente como Marina imaginara que estaria. Mais rico,
mais poderoso, mais inalcançável e completamente alheio à presença dela. Mãe, você está bem? A voz preocupada de Gabriel a trouxe de volta à realidade. Você ficou muito pálida. Marina forçou um sorriso e segurou as mãos dos filhos com mais firmeza. Estou ótima, meu amor. Vamos sentar. Mas o destino tinha outros planos. Rafael, sempre curioso e desinibido, escapou da mão da mãe e correu na direção da mesa de Rodrigo. Uma escultura de bronze decorativa havia chamado sua atenção, e ele queria examinar de perto os detalhes entalhados. Rafael, volta aqui! Marina sussurrou urgentemente, mas era tarde demais. O menino tropeçou no tapete persa e esbarrou na cadeira de Rodrigo, derrubando o copo de vinho tinto sobre a mesa de mármore. O líquido escarlate se espalhou como sangue sobre a toalha branca, pingando no chão com sons metálicos. Desculpa, senhor, foi sem querer. Rafael olhou para cima com seus olhos castanhos arregalados de susto. Rodrigo desligou o telefone bruscamente e se virou para repreender a criança. Mas quando seus olhos encontraram o rosto de Rafael, as palavras morreram em sua garganta. Era como olhar para um espelho do passado. Os mesmos olhos castanhos profundos, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de franzir a testa quando nervoso. Era impossível, mas estava acontecendo diante dele. Eu... Rodrigo gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Rafael! Marina apareceu correndo, seguida por Miguel e Gabriel, que tentavam alcançar o irmão. Quantas vezes já te falei para não sair correndo desse jeito? Rodrigo levantou lentamente os olhos da criança para a mulher que se aproximava. O mundo parou. O som das conversas ao redor se transformou em um zumbido distante. O aroma da comida se tornou enjoativo. Tudo desapareceu, exceto aqueles olhos castanhos que o haviam assombrado durante 8 anos de pesadelos. Marina estava mais madura, mais confiante. Os cabelos castanhos agora tocavam seus ombros em ondas suaves. Vestia um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava sua figura feminina. Havia linhas suaves ao redor dos olhos, marcas de uma vida vivida intensamente, de sorrisos dados e lágrimas choradas. Mas eram os mesmos olhos, os mesmos que o haviam encarado com amor incondicional e depois com decepção devastadora naquele escritório fatídico. Marina! Sua voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. Rodrigo. Ela pronunciou o nome dele como se fosse veneno na língua. Instintivamente, puxou Rafael para perto de si, colocando-se entre ele e seus filhos como um escudo protetor. Miguel e Gabriel se posicionaram automaticamente aos lados da mãe, formando uma barreira humana. Mesmo sem entender completamente a situação, percebiam a tensão que emanava dela como ondas de calor visíveis. Quem é esse homem, mãe? Miguel perguntou baixinho, estudando o rosto de Rodrigo com a perspicácia natural de uma criança inteligente. Ninguém importante, meu amor. Marina manteve a voz firme, mas Rodrigo notou o tremor quase imperceptível em suas mãos. Vamos para nossa mesa. Mas Rodrigo não conseguia parar de olhar para os 3 meninos. Era impossível ignorar a semelhança devastadora. Os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz, a mesma linha da mandíbula, como se alguém tivesse feito 3 cópias dele em versão miniatura. São trigêmeos? As palavras saíram como se fossem arrancadas de sua garganta com alicate. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina ergueu o queixo com dignidade ferida. São meus filhos. Meu problema resolvido, lembra? Rafael, ainda confuso pelo acidente com o vinho, olhou de Marina para Rodrigo com curiosidade infantil. Mãe, por que vocês dois estão falando estranho? E por que esse senhor está olhando para nós desse jeito? Gabriel, sempre o mais perceptivo, sussurrou para o irmão.
Ele parece com a gente, não parece? Miguel assentiu lentamente. Parece sim, principalmente os olhos. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O copo de cristal escorregou de sua mão trêmula e se estilhaçou no chão de mármore, misturando seus cacos aos respingos de vinho tinto que já manchavam o tapete. O som do vidro se despedaçando ecoou pelo restaurante como um tiro. Conversas pararam. Garçons se viraram. Clientes olharam com curiosidade para a cena que se desenrolava. Mas para Rodrigo, nada mais existia, além daqueles 3 rostinhos que o encaravam com inocência devastadora. 3 crianças que carregavam seus genes, sua herança, seu sangue. 3 filhos que ele havia rejeitado antes mesmo de saberem que existiam. 3 vidas que ele havia destruído com 2 palavras cruéis. Aborte esse problema. O problema havia se transformado em 3 milagres de 8 anos. E ele havia perdido cada primeiro sorriso, cada primeira palavra, cada primeiro passo. Havia perdido tudo. O restaurante havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Rodrigo permanecia imóvel, ainda processando a magnitude do que havia descoberto, enquanto Marina tentava discretamente conduzir os filhos para longe daquela bomba emocional prestes a explodir. "Vamos, meninos! Nossa mesa está esperando." Sua voz mantinha a firmeza, mas as mãos tremiam ligeiramente quando segurou os ombros de Miguel e Gabriel. "Espera!" A palavra saiu da boca de Rodrigo como um rugido abafado. Ele se levantou da cadeira com movimentos mecânicos, como se acordasse de um pesadelo. "Por favor, Marina, só espera um minuto." Os garçons começaram a limpar discretamente os cacos de vidro e o vinho derramado, mas seus olhares curiosos não perdiam nenhum detalhe da tensão que pairava no ar como fumaça tóxica. Outros clientes sussurravam entre si, claramente intrigados com o drama que se desenvolvia diante deles. "Não temos nada para conversar." Marina virou-se para encará-lo pela primeira vez desde que chegara. Seus olhos castanhos, outrora cheios de amor por ele, agora exibiam uma frieza cortante que fez Rodrigo recuar involuntariamente. "Você deixou bem claro sua posição há 8 anos." Rafael, ainda confuso pelo acidente que havia causado, puxou a barra do vestido da mãe. "Mãe, por que você está brava? O senhor não está bravo comigo por ter derrubado o vinho dele." A inocência na voz do menino atingiu Rodrigo como um tiro certeiro no peito. Aquela criança, seu filho, estava se desculpando por um acidente banal, sem fazer ideia de que o homem diante dele havia tentado impedir sua própria existência. "Não, pequeno." Rodrigo se agachou lentamente, ficando na altura dos olhos de Rafael. Sua voz saiu embargada, carregada de uma emoção que não conseguia controlar. "Eu não estou bravo. Foi só um acidente." Rafael sorriu com a despreocupação típica de uma criança de 8 anos. "Você tem olhos iguais aos meus, e aos do Miguel e do Gabriel também." Gabriel e Miguel se entreolharam com aquela comunicação silenciosa que apenas gêmeos possuem. Miguel, sempre o mais analítico, inclinou a cabeça estudando o rosto de Rodrigo como se fosse um quebra-cabeça fascinante. "É verdade, mãe. Ele parece muito com a gente." Miguel falou baixinho, mas suas palavras ecoaram no silêncio tenso, principalmente quando sorri. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Durante 8 anos havia rezado para que esse momento nunca chegasse. Durante 8 anos construíra uma vida onde Rodrigo Mendonça era apenas uma lembrança dolorosa enterrada no passado. Agora, a curiosidade natural de seus filhos estava derrubando todas as suas defesas cuidadosamente construídas. "Meninos, vamos para nossa mesa. Agora." Sua voz assumiu o tom autoritário que usava quando não aceitava discussões. Mas Rodrigo não conseguia se afastar.
cada segundo olhando para aqueles 3 rostos pequenos que espelhavam o seu próprio passado, era como assistir a um filme em câmera lenta de tudo que havia perdido. Cada sorriso, cada expressão curiosa, cada gesto infantil revelava traços seus que havia passado toda a vida vendo no espelho. Marina, por favor. Ele se levantou e deu um passo em direção a ela, mas parou quando viu o movimento defensivo que ela fez, protegendo instintivamente os filhos. Preciso falar com você, só 5 minutos. 5 minutos? A voz de Marina subiu uma oitava, carregada de uma indignação que havia sido represada por quase uma década. Você acha que 5 minutos vão compensar 8 anos de abandono? 8 anos criando seus filhos sozinha? As palavras "seus filhos" atingiram Rodrigo como um martelo. Era a primeira vez que ouvia a confirmação explícita, e o impacto foi devastador. Suas pernas fraquejaram, e ele precisou se apoiar na mesa para não cair. Rafael, sempre o mais empático dos 3, notou a palidez súbita de Rodrigo. Você está passando mal, senhor? Quer que eu chame alguém? A preocupação genuína na voz do menino, seu filho, foi a gota d'água. Rodrigo sentiu lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em anos. Lágrimas que não derramava desde a morte de seu pai, quando ainda era adolescente. Mãe, por que você está chamando a gente de filhos dele? Gabriel perguntou com a perspicácia assustadora de uma criança inteligente. Ele é nosso pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Durante 8 anos, havia ensaiado mentalmente como responderia a essa pergunta quando chegasse o momento inevitável. Mas nada a havia preparado para a realidade brutal daquele instante. Gabriel. Sua voz falhou. É? Miguel insistiu, olhando alternadamente para Marina e Rodrigo. Porque vocês 2 estão agindo muito estranho. E ele realmente parece muito com a gente. Rodrigo observou o desespero crescente no rosto de Marina e, por um momento, sentiu uma pontada de algo que poderia ser remorso. Ela havia carregado sozinha o peso de criar 3 crianças. Havia enfrentado todas as perguntas difíceis, todas as noites sem dormir, todas as preocupações que ele havia rejeitado com tanta crueldade. Talvez... Ele engoliu seco, forçando as palavras a saírem. Talvez eu pudesse explicar para eles, se você deixar. Explicar, Marina explodiu, perdendo completamente a compostura que tentava manter. Sua voz ecoou pelo restaurante, fazendo todas as conversas pararem abruptamente. Você quer explicar para meus filhos como atirou dinheiro no meu rosto e me mandou abortar esse problema? Quer contar como me expulsou da sua vida, como se eu fosse lixo? Os trigêmeos se encolheram ligeiramente com o tom alto da mãe, mas seus olhos permaneceram fixos no homem que havia causado aquela tempestade emocional. Pela primeira vez em suas vidas, estavam vendo Marina perder o controle, e isso os assustava mais que qualquer revelação. Marina, por favor, não aqui. Rodrigo olhou ao redor, notando os olhares curiosos e os celulares sendo discretamente apontados em sua direção. As crianças não precisam ver você assim. As crianças? Marina riu sem humor, um som amargo que cortou o ar como vidro estilhaçado. Agora você se preocupa com as crianças? Onde estava essa preocupação quando eu estava grávida e desesperada? Onde estava quando elas nasceram prematuras e passaram 2 meses na UTI neonatal? Onde estava quando eu trabalhava 2 empregos para conseguir pagar fraldas e leite? Cada pergunta era uma facada certeira no coração de Rodrigo. Cada acusação revelava anos de sofrimento que ele havia causado com sua rejeição cruel. E o pior de tudo era que não havia resposta, não havia justificativa, não havia desculpa que pudesse apagar o que havia feito. Mãe, você está chorando. Rafael se aproximou e segurou a mão de Marina com seus dedos pequenos e quentes.
Por favor, não chora. Nós não gostamos quando você fica triste. Miguel e Gabriel imediatamente se juntaram ao irmão, formando um círculo protetor ao redor da mãe. Era um gesto automático, nascido de anos de cumplicidade e amor incondicional. Eles eram uma família completa, unida, perfeita em sua imperfeição. E Rodrigo estava do lado de fora, olhando para dentro como um estranho. Desculpa, meus amores. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão e se agachou para ficar na altura dos filhos. Mamãe está bem, só ficou um pouco nervosa. É por causa dele? Gabriel apontou para Rodrigo com a franqueza brutal das crianças. Ele te machucou antes? A pergunta inocente atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Machucou? Ele havia feito muito pior que machucar. Havia tentado destruir a existência deles antes mesmo que começasse. Sim, meu amor. Marina respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Ele nos machucou muito antes de vocês nascerem. Por isso não queremos falar com ele. Os três meninos se viraram para Rodrigo com uma expressão que misturava curiosidade e desaprovação. Era como ser julgado por um tribunal de juízes pequenos e incorruptíveis. Por que você machucou nossa mãe? Rafael perguntou com a honestidade devastadora da infância. Ela é a pessoa mais boa do mundo. Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som algum. Como explicar para três crianças de 8 anos que havia rejeitado sua existência? Como contar que havia escolhido o dinheiro e a conveniência sobre o amor e a família? Sua voz falhou completamente. Vamos embora. Marina se levantou, pegando suas bolsas com movimentos bruscos. Este lugar não é para nós. Mas, mãe, ainda nem comemos. Gabriel protestou, olhando com tristeza para o restaurante elegante que havia despertado tanto sua admiração. Vamos jantar em casa. Faço aquele macarrão que vocês adoram. Marina forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Enquanto se dirigiam para a saída, Rodrigo ficou parado como uma estátua, observando sua família. Porque eram sua família, sangue do seu sangue, se afastar dele pela segunda vez na vida. Mas desta vez, eles tinham rostos, tinham vozes, tinham personalidades únicas e sorrisos que iluminavam qualquer ambiente. E desta vez, Rodrigo Mendonça sabia exatamente o que estava perdendo. Marina havia dado apenas 3 passos em direção à porta, quando sentiu uma mão firme tocar seu ombro. O toque era familiar demais, despertando memórias que ela havia lutado para enterrar durante 8 anos. Virou-se bruscamente, arrancando o ombro do alcance dele, com um movimento que fez os trigêmeos pararem e olharem para trás. Não me toca! Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma fúria gelada que fez Rodrigo recuar instintivamente. Você perdeu esse direito no dia em que me chamou de interesseira e atirou dinheiro na minha cara. Marina, por favor. Rodrigo estendeu as mãos em um gesto de súplica que parecia completamente fora de lugar, vindo de um homem acostumado a ter o mundo curvando-se diante dele. Só me deixa explicar. Os meninos merecem saber a verdade. A verdade? Marina soltou uma gargalhada amarga que ecoou pelo restaurante como o som de vidro sendo pisoteado. Você quer contar a verdade para eles? Está bem. Vamos contar a verdade inteira. Os 3 meninos se posicionaram entre Marina e Rodrigo, formando uma barreira protetora instintiva. Miguel segurou a mão direita da mãe, Gabriel à esquerda, e Rafael se colou ao seu lado como um soldadinho pronto para a batalha. Mãe, você está tremendo. Rafael olhou para cima com seus olhos castanhos cheios de preocupação. Quer que a gente vá embora daqui? Não, meu amor. Chegou a hora de vocês saberem quem realmente é esse homem. Marina respirou fundo, reunindo toda a coragem que havia acumulado durante 8 anos de luta solitária. Sentem-se aqui.
Ela os conduziu para uma mesa vazia próxima, ignorando completamente os olhares curiosos dos outros clientes. O maître se aproximou nervosamente, claramente desconfortável com a cena dramática que se desenrolava em seu estabelecimento refinado. Senhora, talvez seja melhor... Não! Marina o cortou com um olhar que não aceitava discussão. Meus filhos vão ouvir essa história, aqui e agora. Rodrigo se aproximou hesitante, como se caminhasse sobre vidro estilhaçado. Puxou uma cadeira para sentar-se diante deles, mas manteve distância suficiente para não invadir o espaço da família que havia rejeitado. Então vocês querem saber se ele é pai de vocês? Marina olhou para cada um dos filhos, gravando seus rostos inocentes na memória antes de despedaçar sua visão de mundo. Sim, esse homem é seu pai biológico. Miguel franziu a testa com aquela seriedade precoce que sempre demonstrava. Pai biológico? Isso quer dizer que existem outros tipos de pai? Sim, meu amor. Pai biológico é quem contribuiu para vocês nascerem. Pai de verdade é quem fica, quem cuida, quem ama. Marina encarou Rodrigo diretamente nos olhos. Esse homem aqui é apenas o pai biológico de vocês. Gabriel, sempre o mais perceptivo, processou a informação com rapidez assustadora. Então por que ele nunca esteve com a gente? Por que você criou a gente sozinha? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão tão densa que parecia sugar o oxigênio do ambiente. Rodrigo abriu a boca várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar o inexplicável? Como justificar o injustificável? Por quê? Marina continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Quando descobri que estava grávida de vocês, fui contar para ele. E sabe o que ele fez? Os três meninos balançaram a cabeça, completamente absortos na história que estava mudando suas vidas para sempre. Ele ficou furioso, gritou comigo, me chamou de interesseira, disse que eu havia planejado tudo para prender ele. As palavras saíam como lâminas afiadas, cortando o ar entre eles. E então ele pegou um maço de dinheiro, jogou no chão aos meus pés e me mandou... Marina parou, olhando para os rostos inocentes dos filhos. Mesmo na fúria, seu instinto maternal a impedia de usar as palavras exatas que Rodrigo havia dito. Me mandou fazer com que vocês não nascessem. Rafael, com sua inocência de 8 anos, não captou completamente o significado. Mas Miguel e Gabriel entenderam. Seus olhos se arregalaram com um horror crescente, olhando alternadamente para a mãe e para o homem que os havia rejeitado antes mesmo de conhecê-los. Ele não queria que a gente nascesse? A voz de Gabriel saiu como um sussurro quebrado. Não, meu amor. Ele nos chamou de problema que precisava ser resolvido. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Havia chorado o suficiente por aquele homem durante uma vida inteira. Miguel, sempre o mais analítico, virou-se para Rodrigo com uma maturidade devastadora para uma criança de 8 anos. É verdade, você realmente disse isso? Rodrigo sentiu como se estivesse sendo julgado por um tribunal supremo. Aqueles 3 pares de olhos castanhos, seus próprios olhos, o encaravam com uma mistura de decepção, mágoa e incompreensão que o fez querer desaparecer da face da terra. Sua voz falhou. Como admitir para 3 crianças inocentes que havia tentado impedir sua existência? Como olhar para aqueles rostos perfeitos e confessar que um dia os considerara um erro? Responde para eles. Marina se inclinou para a frente, sua voz cortante como uma espada. Tem coragem de olhar nos olhos dos seus filhos e repetir o que me disse naquele dia? O restaurante inteiro parecia conter a respiração. Até os garçons haviam parado de servir para observar discretamente o drama que se desenrolava. Rodrigo podia sentir dezenas de olhares sobre ele, mas nada disso importava diante do julgamento silencioso de seus próprios filhos. Eu disse sim.
As palavras saíram como um sussurro rouco. Eu disse coisas terríveis para sua mãe. E não queria que vocês nascessem. O impacto da confissão foi devastador. Rafael começou a chorar silenciosamente, lágrimas grossas escorrendo por suas bochechas rechonchudas. Gabriel piscou rapidamente, tentando processar uma realidade que sua mente infantil não conseguia compreender completamente. Miguel apenas o encarou com uma frieza que era assustadora vinda de uma criança. Por quê? Rafael perguntou entre soluços. Nós fizemos alguma coisa errada? A pergunta foi como uma punhalada certeira no coração de Rodrigo. Não, vocês não fizeram nada errado. Eu fui um idiota, um covarde. Eu estava com medo e... Medo de quê? Miguel o interrompeu, sua voz pequena, mas firme. Medo de ser nosso pai. Eu achei que não estava pronto, que ia estragar minha vida. Rodrigo engoliu seco, forçando as palavras mais dolorosas que já havia pronunciado. Eu estava errado, completamente errado. Marina observou seus filhos processarem a informação com o coração partido. Durante 8 anos, havia protegido aquelas 3 crianças de uma verdade que sabia que os machucaria. Mas agora não havia mais como protegê-los. Então você escolheu não ser nosso pai? Gabriel perguntou, limpando o nariz com a manga da camisa. Escolheu nos abandonar? Sim. A palavra saiu como um gemido de dor. E foi a pior decisão da minha vida. Rafael parou de chorar e olhou para Rodrigo com aquela franqueza brutal das crianças. Você se arrepende? Todo dia. Rodrigo sentiu as primeiras lágrimas escorrerem por seu rosto. Todo santo dia da minha vida. Miguel trocou um olhar com os irmãos, aquela comunicação silenciosa que apenas eles 3 compartilhavam. Então se virou para Rodrigo com uma seriedade que não deveria existir em um rosto de 8 anos. Mas agora você quer ser nosso pai? A pergunta flutuou no ar como uma oportunidade frágil, carregada de possibilidades e perigos. Rodrigo olhou para aqueles 3 rostos que espelhavam o seu próprio, para aqueles 3 milagres que havia tentado impedir de existir. Mais que qualquer coisa no mundo, sua voz saiu quebrada pela emoção. Mas eu entendo se vocês não quiserem, entendo se me odiarem. Rafael, sempre o mais emocional e impulsivo, se levantou da cadeira e caminhou até Rodrigo. Parou diante dele, estudando seu rosto molhado de lágrimas, como se tentasse enxergar dentro de sua alma. Você parece triste de verdade. O menino estendeu a mão pequena e tocou gentilmente o rosto de Rodrigo. Mamãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance se estiver realmente arrependido. O toque inocente do filho que havia rejeitado foi a gota d'água. Rodrigo quebrou completamente, soluçando como uma criança enquanto segurava delicadamente a mão pequena que tocava seu rosto. Miguel e Gabriel observaram a cena em silêncio, processando emoções que eram grandes demais para suas mentes infantis. Finalmente, Gabriel se levantou também. Se você é nosso pai de verdade agora, isso significa que não vamos mais ser só nós 3? Rodrigo olhou através das lágrimas para aqueles 3 meninos corajosos que haviam sobrevivido sem ele, que haviam crescido fortes e bondosos apesar de sua rejeição. Isso significa, ele disse com a voz embargada, que vocês 3 são meu maior orgulho e minha maior vergonha ao mesmo tempo. Orgulho porque são perfeitos, vergonha porque quase perdi a chance de conhecê-los. Miguel, sempre cauteloso, finalmente se aproximou. Você promete nunca mais nos abandonar? Prometo. Rodrigo estendeu as 2 mãos e, para sua surpresa e alívio indescritível, os 3 meninos as seguraram. Prometo que vou passar o resto da minha vida tentando merecer o perdão de vocês. Marina observava a cena com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A verdade havia sido dita. O passado havia sido exposto.
E agora, pela primeira vez em 8 anos, ela não sabia o que viria depois. 3 meses depois, o som da campainha da escola ecoou pelo pátio ensolarado, misturando-se às vozes animadas de centenas de crianças que corriam em direção ao portão. Marina estava encostada na grade de ferro pintada de azul, observando através dos arames entrelaçados, enquanto procurava por 3 cabecinhas cacheadas no meio da multidão colorida de uniformes escolares. Aos poucos, os pequenos grupos de alunos foram sendo coletados por pais apressados, babás cansadas e avós carinhosas. O movimento gradualmente diminuiu até sobrar apenas algumas crianças dispersas, brincando nos balanços enferrujados do parquinho. Miguel, Gabriel e Rafael permaneciam sentados no banco de concreto próximo à secretaria, balançando as pernas curtas que não alcançavam o chão. Suas mochilas coloridas estavam organizadamente dispostas aos seus pés, e eles conversavam baixinho entre si, com aquela cumplicidade única de irmãos trigêmeos. Marina franziu a testa consultando o relógio de pulso que havia ganhado de presente no último dia das mães. 3h15 da tarde. Rodrigo estava 15 minutos atrasado, e ela sentia uma pontada familiar de decepção se instalando no estômago como uma pedra gelada. Durante os últimos 3 meses, ele havia aparecido religiosamente na escola todos os dias, pontuais às 3 da tarde. Havia se tornado parte da nova rotina deles, uma presença constante que os meninos haviam começado a aceitar com cautela crescente. Mas Marina sempre esperava pelo dia em que ele simplesmente não apareceria mais. Um ronco grave de motor cortou seus pensamentos. O Mercedes-Benz preto virou a esquina da rua estreita da escola pública, contrastando drasticamente com os carros populares e motocicletas que geralmente frequentavam aquele bairro de classe média baixa. O veículo parou suavemente junto ao meio-fio e Rodrigo saiu apressadamente, afrouxando a gravata italiana enquanto caminhava em direção ao portão. "Desculpa o atraso", ele gritou para Marina, gesticulando na direção do trânsito engarrafado atrás dele. Reunião que não acabava nunca. Os 3 meninos levantaram simultaneamente do banco como se fossem comandados por um único cérebro. Mas ao invés de correrem na direção dele como faziam com Marina, caminharam lentamente, ainda mantendo aquela reserva cautelosa que marcava seus 3 meses de convivência hesitante. "Oi, pai." Rafael foi o primeiro a falar, testando ainda a palavra na língua como se experimentasse um sabor novo. A palavra pai ainda soava estranha vinda deles, carregada de uma formalidade que contrastava com a naturalidade espontânea com que chamavam Marina de mãe. "Oi, campeões!" Rodrigo se agachou para ficar na altura deles, um hábito que havia desenvolvido depois de ler 3 livros sobre psicologia infantil. "Como foi a escola hoje?" A professora de matemática deu uma prova muito difícil. Miguel respondeu, sempre sério e responsável. "Mas eu acho que me saí bem. Lembrei das dicas que você me ensinou sobre tabuada." Rodrigo sorriu, sentindo um orgulho paternal que ainda o surpreendia com sua intensidade. Durante aqueles 3 meses, havia descoberto que Miguel era o mais estudioso dos 3, sempre preocupado com notas e responsabilidades. Gabriel era o artista, constantemente desenhando e inventando histórias elaboradas. E Rafael era o coração emocional do trio, sempre preocupado com os sentimentos dos outros. "E você, Gabriel, terminou aquele desenho que estava fazendo?" Gabriel assentiu timidamente, tirando uma folha amassada da mochila. Era um desenho colorido feito com lápis de cor, mostrando 4 figuras de mãos dadas diante de uma casa. 2 figuras altas e 3 pequenas, todas sorrindo sob um sol amarelo gigante. "É a nossa família", Gabriel explicou baixinho, estendendo o papel para Rodrigo com cuidado.
Você gostou? Rodrigo segurou o desenho como se fosse feito de vidro frágil. Durante 45 anos de vida, havia recebido contratos milionários, propostas de fusões empresariais, reconhecimentos internacionais. Mas nada havia o emocionado tanto quanto aquele desenho simples, feito por mãos pequenas, de 8 anos. É o desenho mais bonito que já vi na minha vida. Sua voz saiu embargada, e ele precisou piscar várias vezes para controlar as lágrimas que ameaçavam escapar. Posso guardar ele? Gabriel sorriu pela primeira vez desde que Rodrigo havia entrado em suas vidas. Um sorriso verdadeiro, sem reservas, que iluminou seu rosto pequeno como um raio de sol. Marina observava a interação do outro lado da grade, sentindo uma mistura complexa de emoções girando em seu peito como um tornado silencioso. Parte dela estava feliz vendo os filhos se abrirem gradualmente para o pai que haviam conhecido tão tarde. Mas outra parte permanecia em guarda constante, esperando pelo momento em que Rodrigo cansaria de brincar de família e voltaria para sua vida de luxo e compromissos empresariais. Mãe! Rafael a viu e correu na sua direção, seguido pelos irmãos. Você viu? O pai veio buscar a gente de novo. Vi, meu amor. Marina abriu o portão e beijou a testa suada de cada filho, respirando o cheiro familiar de giz de cera e merenda escolar que sempre os acompanhava. Vocês têm lição de casa hoje? Só um pouquinho de português. Gabriel respondeu, organizando os livros na mochila com cuidado meticuloso. Mas o pai disse que vai ajudar a gente depois do parque. O parque. Durante os últimos 3 meses, Rodrigo havia criado uma rotina. Buscava os meninos na escola, levava-os para brincar no parque público por 1 hora, ajudava com a lição de casa na mesa da cozinha de Marina e depois jantava com eles antes de se despedir. Era uma rotina simples, doméstica, completamente diferente da vida agitada que ele sempre havia conhecido. Marina. Rodrigo se aproximou dela hesitante, como sempre fazia quando precisavam conversar sozinhos. Posso falar com você 1 minuto? Ela assentiu, pedindo para os meninos esperarem junto ao carro. Quando ficaram sozinhos no pátio vazio da escola, ela cruzou os braços e o encarou com aquela expressão neutra que havia aperfeiçoado durante 3 meses de convivência forçada. O que foi? Sábado é aniversário deles. Rodrigo engoliu seco, nervoso como um adolescente pedindo a primeira garota para sair. Eu gostaria de dar uma festa para eles, uma festa de verdade. Marina franziu a testa. Rodrigo, você sabe que eu não tenho condições de fazer uma festa grande. Todo ano a gente comemora em casa mesmo, com bolo caseiro e... Não é isso. Ele a interrompeu gentilmente. Eu queria dar a festa, pagar tudo, contratar um buffet, decoração, aqueles brinquedos infláveis que as crianças adoram, tudo que eles merecem ter. O silêncio se estendeu entre eles como uma corda esticada. Marina mastigou o lábio inferior, um hábito nervoso que Rodrigo havia aprendido a reconhecer durante os meses de convivência cautelosa. Não é sobre dinheiro, Rodrigo. Sua voz saiu mais baixa, carregada de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. É sobre não criar expectativas que talvez você não consiga manter. Eles já se apegaram a você. Se você desaparecer, eu não vou desaparecer. Rodrigo deu um passo à frente, parando apenas quando viu ela recuar instintivamente. Marina, eu sei que você não confia em mim. Sei que acha que isso é só uma fase, que logo eu vou cansar e voltar para minha vida antiga. E você não vai? A pergunta saiu como um desafio, mas havia uma nota de esperança hesitante em sua voz. Rodrigo respirou fundo, organizando os pensamentos. Durante 3 meses, havia ensaiado mentalmente aquela conversa dezenas de vezes, mas nunca encontrava as palavras certas para expressar a transformação profunda que havia acontecido dentro dele. Marina,
Durante 45 anos, eu pensei que sucesso significava dinheiro, poder, conquistas materiais. Pensei que família era uma responsabilidade que ia atrapalhar meus planos. Ele olhou na direção do carro, onde os 3 meninos esperavam, conversando animadamente entre si. Mas nos últimos 3 meses, descobri que estava completamente errado. Rodrigo, me deixa terminar. Ele ergueu a mão gentilmente. Você sabe qual é o melhor momento do meu dia? Não é quando fecho um negócio milionário ou quando recebo algum prêmio empresarial. É quando os meninos correm na minha direção gritando "pai" no final da tarde. É quando Gabriel me mostra um desenho novo. É quando Miguel me pede ajuda com matemática. É quando Rafael me abraça sem motivo, só porque está feliz. Marina sentiu lágrimas formarem nos cantos dos olhos, mas piscou rapidamente para impedi-las de cair. Durante 8 anos havia sonhado com aquele momento, imaginado como seria se Rodrigo um dia reconhecesse o valor do que havia perdido. Eles mudaram você. Não era uma pergunta, mas uma constatação baixinha. Completamente. Rodrigo sorriu. E foi a primeira vez em 3 meses que Marina viu uma alegria genuína em seus olhos. Sabe o que fiz ontem à noite? Sentei no escritório lendo sobre como ajudar crianças com dificuldade em matemática, porque o Miguel estava preocupado com uma prova. Cancelei uma reunião importante para estar aqui todo dia às 3 da tarde. Mudei minha agenda inteira em volta dos horários deles. E você não se sente preso? Marina perguntou, testando os limites da mudança dele. Livre? A resposta veio sem hesitação. Pela primeira vez na vida, me sinto livre. Livre da pressão de impressionar pessoas que não importam. Livre da necessidade de acumular cada vez mais dinheiro. Livre para ser simplesmente pai. Do carro, Rafael acenou energicamente para eles. Mãe, pai! Vamos para o parque? O Miguel disse que hoje ele vai conseguir atravessar toda a ponte de corda. Marina olhou para Rodrigo, vendo algo em seus olhos que não via há 3 meses. Esperança verdadeira. Está bem, ela disse finalmente. Você pode fazer a festa, mas com uma condição. Qualquer uma. Nada muito extravagante. Eles são crianças simples, criadas de forma simples. Não quero que cresçam achando que dinheiro é a solução para tudo. Rodrigo assentiu vigorosamente. Simples. Prometido. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Marina sentiu algo se movimentar em seu peito. Não era amor, ainda não. Mas talvez fosse o começo do perdão. E talvez, apenas talvez, fosse o início de uma segunda chance para todos eles. Os meninos receberam a notícia da festa com gritos de alegria que ecoaram pela rua inteira. E pela primeira vez em 8 anos, Marina permitiu-se sonhar com a possibilidade de que sua família pudesse ser finalmente completa. O Palácio Romano havia sido transformado em um mundo encantado para crianças. Balões dourados e azuis flutuavam em cachos pelo teto alto, enquanto fitas de cetim dançavam suavemente com a brisa do ar-condicionado. O aroma doce de chocolate derretido e morango fresco misturava-se com o perfume delicado das flores brancas que decoravam cada mesa, criando uma atmosfera mágica que fazia os olhos brilharem de encantamento. Marina parou na entrada do restaurante, segurando a respiração por um momento. Era o mesmo lugar onde suas vidas haviam se encontrado novamente 3 meses atrás. Mas agora estava irreconhecivelmente transformado. Mesas baixas, cobertas com toalhas coloridas, ocupavam o espaço principal, cercadas por almofadas macias, onde as crianças poderiam sentar confortavelmente. Um castelo inflável gigante dominava um canto do salão, enquanto uma mesa de doces elaborada como um conto de fadas ocupava outro. Uau! Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz ecoando pelo espaço decorado. É para nós mesmo? Tudo isso?
Miguel e Gabriel permaneceram mudos por alguns segundos, processando a grandiosidade da festa que havia sido preparada especialmente para eles. Aos 8 anos, nunca haviam experimentado nada parecido com aquela celebração elaborada. Feliz aniversário, meus príncipes. Rodrigo apareceu atrás deles, vestindo uma camisa social azul clara, sem gravata e calças de algodão. Uma versão muito mais relaxada do executivo formal que costumava ser. Nos últimos 3 meses, havia aprendido que os filhos se sentiam mais confortáveis quando ele não parecia tão intimidadoramente elegante. Pai, você fez tudo isso para a gente? Gabriel perguntou, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de admiração e timidez. Para vocês e para todos os amigos que vocês convidaram. Rodrigo se agachou para ficar na altura deles, um gesto que havia se tornado natural após meses de prática. Hoje é o dia de vocês, podem fazer tudo o que quiserem. Os primeiros convidados começaram a chegar. Colegas de classe dos trigêmeos, acompanhados por pais curiosos, que olhavam ao redor com expressões que misturavam admiração e desconforto. A maioria deles jamais havia posto os pés em um estabelecimento tão sofisticado, e a elegância do ambiente contrastava drasticamente com as festas simples de quintal que estavam acostumados a frequentar. Marina! Uma voz familiar chamou sua atenção. Era Carla, mãe de um colega de Gabriel, vestindo seu melhor vestido de domingo. Que lugar incrível! Como você conseguiu reservar aqui? Marina hesitou por um momento. Durante 3 meses, havia evitado explicações complicadas sobre a presença súbita de Rodrigo na vida dos filhos. A maioria das pessoas próximas sabia apenas que o pai das crianças havia aparecido, sem conhecer os detalhes dolorosos da história toda. Foi uma colaboração. Ela respondeu diplomaticamente, observando Rodrigo organizar um grupo de crianças para a primeira brincadeira. Durante as 2 horas seguintes, o restaurante encheu-se de risadas cristalinas e gritos de alegria. Rodrigo havia contratado animadores profissionais que mantinham as crianças entretidas com jogos, mágicas e brincadeiras elaboradas. Ele mesmo participava de cada atividade, correndo pelo castelo inflável, ajudando na caça ao tesouro, pintando rostos com tinta colorida que grudava em seus dedos como açúcar derretido. Marina observava tudo de uma mesa afastada, fotografando cada momento com o celular, enquanto tentava processar a surreal transformação em sua vida. 3 meses atrás, estava criando 3 filhos sozinha, lutando para dar conta das responsabilidades parentais sem ajuda de ninguém. Agora assistia ao pai deles, o mesmo homem que havia rejeitado brutalmente sua existência, brincando no chão com eles como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele mudou mesmo, né? Carla se sentou ao lado dela, seguindo seu olhar na direção de Rodrigo, que estava ensinando um grupo de crianças a fazer aviões de papel. No começo, pensei que fosse só culpa, sabe? Homem rico querendo compensar o abandono com dinheiro, mas olha só ele ali. Marina seguiu o olhar da amiga. Rodrigo estava de joelhos no chão, completamente concentrado em dobrar papel com dedos que estavam acostumados a assinar contratos milionários. Sua camisa social estava amarrotada, havia tinta azul na bochecha direita e ele sorria com uma espontaneidade que ela jamais havia visto durante o tempo em que namoraram. Às vezes as pessoas mudam quando descobrem o que realmente importa. Marina respondeu baixinho, mais para si mesma que para a amiga. Mãe! Mãe! Rafael veio correndo na direção dela, segurando um bichinho de pelúcia que havia ganhado na pescaria. Olha o que eu ganhei! O pai disse que posso dar nome para ele. Que lindo, meu amor. Como vai chamar? Esperança. A resposta veio sem hesitação, surpreendendo Marina com sua profundidade. Porque o pai disse que hoje é um dia de esperança para nossa família. As palavras do filho atingiram Marina como uma revelação súbita.
Durante 3 meses, havia observado cuidadosamente cada gesto de Rodrigo, cada palavra, cada promessa, esperando pelo momento em que ele decepcionaria a todos e desapareceria novamente. Mas ali estava ele, de joelhos no chão de um restaurante chique, ensinando crianças a fazer aviões de papel com a paciência de um professor primário. Atenção, pessoal! A voz de Rodrigo ecoou pelo salão, interrompendo todas as brincadeiras. Chegou a hora do bolo! Um bolo de 3 andares foi trazido da cozinha. Uma obra de arte confeitada que representava um castelo medieval completo com torres, bandeirinhas e um dragão amigável de açúcar. Velas douradas em formato de número 8 brilhavam no topo, criando uma iluminação mágica que refletia nos olhos admirados das crianças. Façam um pedido, meus príncipes. Rodrigo se posicionou atrás dos 3 filhos, suas mãos grandes pousando gentilmente nos ombros pequenos. Um pedido bem especial. Miguel, Gabriel e Rafael fecharam os olhos simultaneamente, concentrando-se com a seriedade que apenas crianças conseguem aplicar aos desejos de aniversário. Quando abriram os olhos e sopraram as velas juntos, a fumaça subiu em espirais delicadas que pareciam carregar seus sonhos em direção ao teto decorado. "O que vocês pediram?" Marina perguntou, aproximando-se para ajudar a cortar o bolo. "Não pode contar, senão não realiza." Gabriel respondeu com a superstição típica da infância. "Mas foi a mesma coisa que a gente sempre pede." "Que é?" Rodrigo perguntou curioso. Miguel trocou um olhar com os irmãos antes de responder. "A gente sempre pede para nossa família ficar junta para sempre, completa." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, enquanto Rodrigo precisou se virar momentaneamente para controlar a própria emoção. "Sabe de uma coisa?" Rodrigo se virou novamente para eles, sua voz ligeiramente embargada. "Acho que esse pedido já foi realizado." Enquanto distribuíam fatias do bolo elaborado, Marina observou a interação natural entre Rodrigo e os convidados. Ele conversava facilmente com os outros pais, brincava com as crianças sem constrangimento, ajudava a servir as bebidas como se fosse o anfitrião mais natural do mundo. Não havia nele nenhum traço da arrogância ou frieza que caracterizavam o homem que ela havia conhecido anos atrás. Quando a festa começou a se encerrar e os convidados a se despedir, o restaurante gradualmente esvaziou até sobrar apenas a família de 5 pessoas que ainda estava aprendendo a se redefinir. "Foi a melhor festa das nossas vidas", Rafael declarou, abraçando as pernas de Rodrigo com força. "Obrigado, pai." "Obrigado mesmo", Miguel concordou, sempre mais formal. "A gente nunca vai esquecer." Gabriel, o mais tímido dos 3, se aproximou hesitante. "Pai, posso te dar uma coisa?" Ele estendeu uma folha de papel dobrada cuidadosamente. Rodrigo a abriu e encontrou outro desenho colorido. Mas este era diferente dos anteriores. Mostrava 2 figuras adultas de mãos dadas, cercadas por 3 figuras menores. Todos sorriam, mas havia algo mais. Pequenos corações coloridos flutuando ao redor da família desenhada. "É a gente", Gabriel explicou baixinho. "Mas desta vez com amor de verdade." Rodrigo segurou o desenho contra o peito, sentindo como se seu coração fosse explodir de gratidão e arrependimento misturados. "Gabriel, isso é o que eu quero que aconteça." O menino o interrompeu com a honestidade brutal da infância. "Quero que você e a mamãe se gostem de novo. Quero que a gente seja uma família de verdade." Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Durante 3 meses, havia observado Rodrigo se tornar o pai que seus filhos mereciam, mas havia cuidadosamente evitado pensar no que isso significava para eles dois como casal. "Gabriel..." Ela começou, mas Rodrigo a interrompeu. "Marina." Ele se virou para ela, segurando ainda o desenho contra o peito.
posso falar uma coisa? Ela assentiu, incapaz de falar. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Sei que você tem todos os motivos do mundo para me odiar, mas esses 3 meses foram os melhores da minha vida inteira. Rodrigo respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que havia ensaiado durante semanas. Não quero apenas ser pai dos nossos filhos. Quero ter a chance de te conquistar de novo, de provar que o homem que te machucou não existe mais. O silêncio no restaurante vazio era total. Os 3 meninos observavam com olhos arregalados o momento que definiria o futuro de todos eles. Rodrigo, Marina sussurrou, eu te amo. As palavras saíram como uma confissão arrancada da alma. Sempre te amei, mesmo quando fui idiota demais para admitir. E amo nossos filhos mais que minha própria vida. Eles me ensinaram o que realmente significa ser homem, ser pai, ser humano. Marina olhou para os 3 rostinhos esperançosos dos filhos, depois para o homem que havia despedaçado seu coração e agora oferecia os fragmentos de volta, colados com amor paternal e arrependimento genuíno. Você me machucou muito. Sua voz saiu quebrada, carregada de 8 anos de dor. Quase me destruiu. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando compensar isso. E se você mudar de ideia de novo? E se cansar de brincar de família? Rodrigo se aproximou dela lentamente, parando apenas quando podia sentir o perfume suave que sempre usava, o mesmo de 8 anos atrás. Marina, olha para os nossos filhos. Ele gesticulou na direção dos trigêmeos que observavam com respiração suspensa. Olha nos olhos deles e me diz se você consegue imaginar eu abandonando esses 3 milagres de novo. Marina olhou. Viu Miguel com sua seriedade precoce, Gabriel com sua sensibilidade artística, Rafael com seu coração enorme e generosidade. Viu 3 meninos perfeitos que haviam crescido sem pai durante 8 anos e agora brilhavam de felicidade com sua presença. Eu ainda não confio em você completamente, ela admitiu com honestidade brutal. Não precisa, só me dá uma chance de reconquistar essa confiança, um dia de cada vez. Rafael não conseguiu mais se conter. Diz que sim, mãe, por favor. A gente promete ser bem comportado. Gabriel acrescentou rapidamente. E eu vou ajudar o pai a cuidar de vocês 2. Miguel declarou com sua maturidade de 8 anos. Marina riu através das lágrimas que finalmente começaram a cair. Olhou ao redor do restaurante, onde tudo havia começado e terminado, onde sua família havia se despedaçado e agora se reconstituía de uma forma que jamais havia ousado sonhar. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar. O grito de alegria dos 3 meninos ecoou pelo restaurante vazio como uma sinfonia de esperança. Rodrigo a abraçou gentilmente, como se ela fosse feita de cristal frágil que poderia se quebrar a qualquer momento. Obrigado, ele sussurrou em seu ouvido. Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por ter criado nossos filhos tão perfeitamente. Obrigado por ter sido forte quando eu fui fraco. Marina se permitiu relaxar nos braços dele pela primeira vez em 8 anos, sentindo o calor familiar que havia tentado esquecer durante tanto tempo. Esses trigêmeos são meu maior orgulho. Rodrigo se afastou para olhar nos olhos dela. O maior erro da minha vida foi negar o que hoje é minha maior bênção. Os 3 meninos se juntaram ao abraço, criando um círculo de amor que havia levado 8 anos e 3 meses para se formar, mas que agora parecia indestrutível. Do lado de fora do restaurante, a vida continuava seu ritmo frenético, mas ali dentro, uma família havia finalmente encontrado seu caminho de volta para casa.